Gravando. A porção dessa semana se chama Ekev. E nela a gente já tem aí como se fosse um jogo de palavras do hebraico. Por quê? Porque essa palavra Ekev, ela tem dois significados, digamos assim. Um primeiro significado que seria mais denotativo, que é você falar assim, ó, se você fizer o que eu te pedir, você vai ter certas recompensas. Então Ekev é como se fosse aí quase que uma conjunção, uma preposição, né, falando de consequência. Mas o valor literal da palavra Ekev, né, o sentido aí não denotativo, conotativo, Ekev significa calcanhar. Então na Torá ela aparece porque realmente as primeiras palavras da porção dizem assim: olha, vocês, povo de Israel, se vocês seguirem os meus mandamentos, né, Deus falando, vocês vão ganhar a terra que eu prometi para os antepassados. Mas como eu falei, existe aí o significado de calcanhar. E na mística judaica, então, na Kabbalah, a gente vai tentar entender por que essa palavra calcanhar apareceu. Bom, vamos começar entendendo literalmente, né, o que o calcanhar faz, qual que é a importância do calcanhar. Bom, o calcanhar, ele é um osso, né, se você parar para pensar, extremamente importante do nosso corpo. Inclusive o maior osso que você tem no pé é o do calcanhar. Por quê? Porque é ele que dá todo o senso de estrutura para que você possa ficar em pé e para que você possa caminhar, para que você possa andar. Se você alguma vez já teve, por exemplo, fascite plantar, né, ou um esporão no calcânio ali, no calcanhar, você sabe como é doloroso andar sem poder firmar o calcanhar, né? Agora, mais do que também só te dar essa postura, digamos assim, o calcanhar é, na Kabbalah, o Zohar traz isso para nós, aquele ponto que te liga de maneira mais intensa à terra, certo? Porque é realmente o ponto onde você mais apoia o peso do seu corpo e usa o tempo inteiro para andar. Então, o calcanhar está representando aqui uma ligação com a terra. E você veja que as primeiras palavras da Torá disseram justamente isso. Se vocês seguirem, né, os meus mandamentos, vocês vão herdar a terra. Então qual que é a relação aqui desse calcanhar com a terra? Muita gente pensa, pelo menos do ponto de vista da Kabbalah de uma maneira errônea, que para você ser uma pessoa espiritualizada, né, para você ser uma pessoa conectada com o divino, você tem que se afastar das coisas mundanas, né? Você tem que se afastar das coisas terrenas, você tem que se afastar do que é material. E a Kabbalah diz que isso não é verdade, né? Você tem que dedicar, claro, parte da sua vida ao que é espiritual, sublime, sutil, mas vivendo nesse mundo, estando em contato com as coisas terrenas. Tanto é que, como a gente está falando, uma das maiores promessas que Deus faz para o povo de Israel é o quê? Dar uma terra para o povo. Veja, a promessa de Deus não é assim, vou te dar bênçãos, vou te dar alegria, vou te dar felicidade, vou te dar sabedoria, percebe? Nada de coisas sublimes. A maior bênção ou a maior promessa, né, como a gente tem na Bíblia, a terra prometida, é uma terra. Por que a terra, né? E aí o Zohar continua explicando para nós. Quando nós estamos na terra, diz o Zohar que tudo que foi posto na terra foi posto para que a gente pudesse desfrutar da vida, para que a gente pudesse gozar a vida, né? Então nós estamos aqui na Terra com nossas vontades mundanas, como comer, beber, dormir, interagir com o mundo, porque todas essas coisas são feitas para nos dar prazer. E de novo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ou do que algumas doutrinas pensam, né, podem demonizar esses prazeres, falar, não, olha, cuidado, porque são prazeres que te conectam com a Terra, você tem que eliminar da sua vida. A Kabbalah fala, não, são prazeres, né? E não só por isso eles têm que ser eliminados, pelo contrário, se são prazeres, você tem que usá-los da maneira mais adequada possível para se conectar com o Criador. Então o Zohar vai falar assim que a diferença está em como que você vai usar esses prazeres. É verdade que você pode, por exemplo, comer e beber e fazer desse ato um ato extremamente baixo e grosseiro, vamos dizer assim, um ato extremamente mundano, que não te conecta com nada maior, não te conecta com algo mais sublime, não te dá prazer, não te dá desejo e não te conecta com o Criador. Mas uma pessoa que é espiritualizada, como a gente está falando, ela consegue, mesmo em atos pequenos e cotidianos do mundo, como comer e beber, fazer disso um momento de comunhão com o divino. A comida e a bebida de uma pessoa espiritualizada não é como a comida e a bebida de uma outra pessoa. Então, acontece uma coisa muito interessante, que no nosso mundo físico, já que estamos falando de terra, a gente pode meio que obter prazer ou obter desejo de duas fontes. E às vezes o pessoal confunde essas fontes, a gente tem que saber disso. A primeira coisa é que o objeto em si que a gente deseja pode ser a fonte do nosso prazer, né? Então, eu desejo uma comida, a comida me dá prazer. Eu desejo uma bebida, essa bebida me dá prazer. Eu desejo uma relação com alguém, aquela pessoa me dá prazer.
Mas o segundo modo de eu obter um prazer não é no objeto em si, é a luz que aquele objeto me revela. E aí que eu falei que algumas pessoas se confundem, né? Algumas pessoas achando que o objeto material é a única fonte de prazer, realmente se perdem num mundo mundano, vamos chamar assim, num mundo material, e começam a viver uma realidade que é calcanhar demais. E essas pessoas realmente não conseguem se conectar com a espiritualidade. Talvez é sobre essas pessoas que algumas religiões fizeram um alerta, né? Cuidado com os seus desejos mundanos. Mas por outro lado, se eu perceber que os objetos que eu desejo no mundo, por mais mundanos que sejam, são apenas veículos para um prazer maior, né? E eles são uma matéria escondendo uma quantidade de luz, eu não vou me apegar ao objeto em si, ao material em si. Meu foco é a luz, que é algo mais sublime e mais sutil. Agora, não por isso eu devo eliminar os objetos, percebe? Não por isso eu devo deixar de desfrutar das coisas boas do mundo. Essa é a lição da porção de Ekef. Não importa quão espiritualizado eu seja, ou quanto eu esteja tentando melhorar como pessoa, eu tenho que ter o calcanhar firme na terra. Eu tenho que ter uma ligação com a terra, me conectar com o mundo e desfrutar desse mundo. De novo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, viver no mundo das nuvens, cheio de ideias espirituais, e enclausurado num ambiente etéreo, né, só falando de Deus, isso não é necessariamente espiritualidade para Kabbalah. Ou até mas é uma espiritualidade extremada, em que você não tem o contraponto, né, o contraponto dado pelo calcanhar. Então, é também nesse sentido, só para a gente concluir, muito interessante de pensar que nesta mesma porção de Ekef, quando se fala do calcanhar, de ganhar a terra, uma das coisas que Deus estabelece aqui para nós é um mandamento, que você tem que comer e se saciar, e quando você comer e se saciar, você tem que agradecer a Deus. Percebe de novo a mensagem? Porque você pode só comer e se saciar, e isso fica um ato mundano, legal, você obteve o prazer da comida, comeu ali até não dá mais, saiu rolando, como fala em português, e não levou a nada. Mas se você comer e se saciar, que é um mandamento divino, lembrando, Deus pede para que você faça isso, e ao final agradecer a Deus, você já transformou totalmente o ato. Você pôs nesse ato mundano de comer a espiritualidade. E com isso, fica garantida para nós a promessa divina, de que nós vamos herdar a terra prometida. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.